Fala pessoal do Periscope, tudo bom, meus amigos? Poxa, já tem gente do Brasil todo aí, muita gente junto. Bom, vocês viram, a gente colocou um título, né? Nós vamos conversar sobre a chamada Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Já ouviram falar disso? Já andou aparecendo, já está caindo em provas. Síndrome de Dom Casmurro no processo penal. Eu estava, no começo, mostrando um livro nosso aqui de crime organizado, meu e do Vinícius, que é colega, grande amigo, promotor em Goiás. Por que eu mostrei esse livro? Porque nesse livro a gente aborda esse assunto. É um tema de processo penal, né? Como vocês sabem, eu escrevo mais de direito penal. Mas, enfim, o que é essa síndrome de Dom Casmurro que vai bombar nos concursos, principalmente agora com esse avanço da lei do crime organizado, com esse destaque que essa lei está tendo no Brasil? É o seguinte, gente. Vamos lá. Dom Casmurro é a obra-prima, né? A obra clássica de Machado de Assis, talvez o maior escritor da literatura brasileira. Nessa obra Dom Casmurro, nós temos lá dois personagens principais. Em primeiro lugar, o Bentinho, que depois vira o Dom Casmurro, e a Capitu, lembra? Aquela morena dos olhos dissimulados, dos olhos de ressaca. Depois surge o Escobar, que é o melhor amigo do Bentinho, e depois tem o filho do Bentinho com a Capitu, eles se casam, né? Que é o Ezequiel. Beleza. Vamos só lembrar, fazer um resumo bem rápido. A Capitu, uma moça assim um pouco de comportamento desconfiado, um pouco fútil. O Bentinho, um rapaz tímido, travado, fechado. E o Escobar, aquele cara boa pinta, né? O cara bem apessoado, desinibido, que chama muito mais atenção. Segura as mensagens um pouco aí, pessoal, que parece que tá dando uma travada, tem muita gente aqui nos acompanhando. E é o seguinte, lembra que esse menino, o Ezequiel, ele vai subindo, ele vai crescendo e ele vai ficando a cara de Escobar. Ele vai ficando aquela cara do Escobar. E aí começa aquela desconfiança. Começa aquela desconfiança do Bentinho. Será que o Ezequiel é filho meu? Será que o Ezequiel é filho do Escobar? Será que ele é filho de quem? Será que a Capitu aprontou alguma coisa? Aprontou alguma traição? Vamos entender em que contexto que isso vem, gente. Em que contexto que isso vem? O contexto é o seguinte. O processo penal brasileiro adota um sistema chamado de acusatório. Tá? Não é um sistema inquisitivo, é um sistema acusatório. As funções, as atividades de acusar, de defender e de julgar são exercidas por pessoas e instituições diversas. Então a gente tem a acusação, via de regra, conferida ao Ministério Público. A defesa, a um advogado ou ao defensor público, a função de julgar a um magistrado, né? A um juiz, a um desembargador, a um ministro, dependendo da instância. Muito bem. A persecução penal é dividida em duas etapas. Em dois momentos. Nós temos a fase investigatória, em regra exteriorizada por um inquérito policial, e a fase judicial, a fase da ação penal. Muito bem. O que é essa síndrome de Dom Casmurro? Como que isso se aplica ao processo penal brasileiro? É simples. O nome é complicado, mas a gente faz esse paralelismo entre literatura e processo penal e tudo fica muito fácil. Tudo passa a fazer um certo sentido. A questão aqui é a seguinte. O juiz, na fase investigatória, na fase da persecução penal, ele não pode determinar diligências de investigação. Ele não pode determinar medidas investigatórias de ofício. Ele depende de uma provocação, né, de uma representação do delegado de polícia, da autoridade policial, ou de um requerimento do Ministério Público. Na fase investigatória, o juiz não pode determinar diligências de ofício. Lembra? Não cabe prisão temporária de ofício. Na fase investigatória, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Na fase judicial, ele pode. Durante a ação penal, ele pode. E por que ele não pode? Nem sob o argumento de busca da verdade real. A doutrina vai dizer o seguinte, que se o juiz começa a decretar medidas investigatórias, medidas em geral, de ofício na fase investigatória, o juiz começa a confundir a sua atividade de julgador. Ele passa a ser um pouco investigador, um pouco acusador. E o juiz, ele tem que ficar distante das partes. O juiz é inerte, é imparcial, justamente por causa disso. Então ele deve
Ele não deve, de ofício, na fase investigatória, promover medidas, ainda que sob o argumento de busca da verdade real. Se o juiz começa a confundir a sua atividade de julgador com de investigador ou de acusador, o juiz começa a se envolver, guarda isso, em chamados quadros mentais paranoicos. Essa expressão usada é o que acontecia lá no livro do Dom Casmurro. O Bentinho entra em quadros mentais paranoicos. Ele fica naquela loucura. É meu filho? Não é? Eu fui traído? Não fui? O que aconteceu? E se o juiz começa a realizar diligências investigatórias de ofício, isto é, sem provocação das partes, do Ministério Público principalmente, o juiz vai entrando nesses quadros paranoicos. Eu sou juiz? Eu sou acusador? Eu sou delegado para investigar? O que eu sou? Essa é a chamada síndrome de Dom Casmurro no processo penal. É o que deve ser evitado. Essa síndrome de Dom Casmurro não pode ser aceita no processo penal. Senão o juiz faz confusão. Ele deixa de julgar para se arvorar na posição de acusador ou de investigador de um crime e da sua autoria. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Essa questão é interessante, tá? É coisa bem diferente, é coisa que vai cair, ó. O colega aí, R. Santos, 23, até fala, né? Olha, isso está acontecendo hoje, tem muitos defensores que estão dizendo isso. Tem gente falando isso, que na Operação Lava Jato, os juízes, o Poder Judiciário, o Supremo, seja lá quem for, está deixando de ser julgador. Alguns dizem, eu não concordo com isso, mas está deixando de ser julgador para ser investigador, para ser acusador, estão lá de conluio com a acusação. Essas conversas vêm. Essa é a chamada síndrome de Dom Casmurro. É o processo penal se inspirando na literatura brasileira. Uma obra aí de conhecimento obrigatório da população brasileira. Tá bem? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Ótima noite, ótimos estudos para vocês. Dá para estudar mais um pouquinho para quem está no pique. E até o nosso próximo encontro. Valeu aí. Deixa eu saber onde é que vocês estão aí. Onde que está a turma toda? Rio de Janeiro, ó, esse é o MP do Rio de Janeiro já, que a Alexandra fala aqui. Sorriso, Mato Grosso, Goiânia, Cerejeiras, Rondônia, Brasília, Bento Gonçalves, Niterói, Palmeiras campeão, nada disso, Rio, Raquel, Palmeiras e Santos, eu não sei para quem torcer, né? Para quem não torcer, sei lá. Rio de Janeiro, Minas, Goiânia, Campo Grande, Natal, Sergipe, Caratinga, Araçatuba, é muita gente, é muito rápido, não dá nem para ver. Forte abraço aí, pessoal. Até o próximo encontro.